Olá, meu amigo. Você já ouviu falar aqui de responsabilidade civil sem nexo de causalidade? Pois é. Veja, tem isso também, né? Hoje o direito evolui tanto que nós estamos vendo aí a chamada flexibilização do nexo de causalidade. Então, às vezes, o aluno pode se assustar com isso, mas isso existe. Então, veja comigo um exemplo bem importante de flexibilização do nexo de causalidade. Então, aqui extraído da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos lá? Pois bem, senhores, estou aqui fazendo sempre um estudo, preparando uma aula, dando uma olhada em informativo jurídico, e vi lá uma decisão que me chamou muita atenção e que achei ela bem adequada, apesar de que alguns empresários que são clientes meus não gostarão de ouvir isso, mas do ponto de vista jurídico ela tem muita fundamentação. Se eu concordo plenamente ainda, eu confesso que tenho que aprofundar meus estudos, as minhas reflexões, o que eu penso hoje, pode eventualmente no futuro se mostrar um pouquinho diferente, mas o que interessa é, você, quando está lá na graduação, que aqui é do direito, não, do direito, né, senhoras e senhores, que é do direito, sabe que lá você aprende, eu mesmo, quando vou na graduação lecionar essa matéria de responsabilidade civil, quando eu falo de indenização, eu falo, quais são os pressupostos clássicos da responsabilidade civil? Aquilo que não pode faltar. Então, eu vou falar, o dano, o nexo de causalidade e eventualmente aqui ato ilícito, no caso de responsabilidade civil na modalidade subjetiva, ou então o comportamento aqui danoso, o risco da atividade na responsabilidade objetiva. A grosso modo seria isso. Mas nos dois casos, tanto na responsabilidade objetiva quanto na subjetiva, é necessário, às vezes, trato 2 ou 3 aulas, 4 aulas sobre esse assunto, falando de nexo de causalidade, que é o elo de ligação entre o ato ilícito praticado pela gente e o dano sofrido pela vítima. Por exemplo, para você que não é do direito, mas que me acompanha aqui, tem alguns fãs muito frequentes do canal e também do Spotify, que são meus fãs aí, não são do direito, não tem formação em direito, mas gostam muito de ficar atualizado. Se você está passando por seu carro por um determinado cruzamento e você fura o sinal, deixa de observar a preferencial e durante aquela manobra acaba por causar um acidente, veja, eu já usei a expressão causar um acidente, né? Bate em outro veículo, o que acontece? Há elo de ligação, há nexo de causalidade entre o teu comportamento e o dano sofrido pelo outro motorista, correto? Você está vindo, deveria frear o carro e esperar a preferência do outro, você não faz assim, trai a confiança do outro motorista, ele avança, você bate no carro dele, então ele sofreu um dano, quer dizer, dano material no seu veículo, tem que mandar para a oficina para consertar. E você, esse dano foi sofrido em decorrência da sua conduta, da conduta de você aqui que tá andando com o seu carro e furou a preferencial. Isso é o elo de ligação, é o chamado nexo de causalidade. Nesses casos, a não ser que tenha prova testemunhal, câmeras do veículo, enfim, é mais fácil, né? O ato ali, o nexo de causalidade é fácil de comprovar, porque se eu tenho uma câmera filmando o cruzamento, você verifica na hora quem furou a preferencial, quem deu causa àquele acidente. Só que existem casos que são dificílimos de verificar e de conseguir comprovar o chamado nexo de causalidade. E quem aí já atuou com erro médico sabe disso, né? Imagina, cirurgias complicadas, cirurgias para não plásticas reparatórias, né? Plásticas, aliás, plásticas embelezadoras, né? Que daí você tem quase que uma obrigação você tem uma obrigação de resultado, quase que já presumido o nexo de causalidade. Estou falando daquelas cirurgias para extirpação de um câncer, cirurgias para tentar debelar uma doença grave, cirurgias para tentar livrar o cidadão da morte por um infarto agudo no miocárdio. Esses casos é extremamente difícil você saber se o ato do médico é que praticou a morte ou se foi uma causa da própria natureza, do próprio organismo do paciente. E ali, então, há dificuldade na comprovação do nexo de causalidade. Por isso, em grande parte dos casos, ainda mais lá antigamente, há 10, 15, 20 anos atrás, esses pedidos eram julgados totalmente improcedentes, perfeito? O outro caso que é de dificílima comprovação é o caso, por exemplo, da aquisição, não sei lá como é que se chama isso, né? Me perdoe aqui a expressão aquisição, mas aqui é o experimento pelo indivíduo de uma doença tal como o câncer, decorrência de fumar por muito tempo. Essa é uma discussão que ficou aqui, houve várias ações na década de 90, 2000,
contra a Souza Cruz, que era uma grande fabricante de cigarros, em que, nesse caso, houve, então, aqui o ajuizamento da ação pelos advogados em defesa desses por associações também, né, dessas vítimas e associações que queriam representar essas vítimas, para tentar uma indenização dessas fabricantes de cigarros, falando, ó, você não advertiu nos seus materiais publicitários que eu podia adquirir o câncer, né, ou experimentar um câncer, essa doença grave, e eu acabei tendo essa doença grave, e agora eu quero uma indenização pela falta de informação. A maioria dessas ações não vingaram. Por quê? Porque era de difícil comprovação o nexo de causalidade. Diante disso, sem querer aprofundar muito a ideia, para ir direto daí na decisão aqui do TST, muitas decisões, muito se discutiu também na Europa, em todos os outros países que estão aqui com a ideia do civil law, a ideia de flexibilização do nexo de causalidade. Quer dizer o quê? Eu não posso ser tão rigoroso com o nexo de causalidade, porque se eu for rigoroso, as ações sempre serão julgadas improcedentes, como é nesse caso aqui dos casos dos fumantes. E daí se defendeu que, em alguns momentos, você tinha que fazer com que, ou inverter esse ônus da prova para que aquele que tem mais potencial de ter causado o dano comprove que o dano decorre da sua atividade, e aí você vê uma flexibilização do nexo de causalidade nas áreas aqui da indenização por erro médico, sem falar em inversão do ônus da prova, lá do CDC, e também outros tantos tipos de exemplos que nós temos aí nas atividades quase de energia, nas atividades também, eventualmente, de telemedicina e vários outros tipos de atividades. Aqui comigo, que eu quero chamar a atenção, é que eu tenho visto várias decisões dessas, e já desde lá do tempo da pandemia, e agora vi uma muito interessante, de 27 de novembro de 2024, se você quiser, bota aí nos comentários, tanto no Instagram, no Facebook, também aqui no YouTube, ou aí pelo Spotify, qualquer um deles, falar, não, eu quero essa decisão, eu vou te disponibilizar a televisão com toda certeza, falando o seguinte, que a situação era a seguinte: no TST se foi analisado um caso de um cobrador que experimentou a contração da doença da Covid durante a pandemia, acabou, infelizmente, falecendo por conta dessa doença ocupacional e, diante disso, ajuizou uma ação, né? Os familiares acabaram por ajuizar uma ação, os herdeiros acabaram por ajuizar uma ação. E a questão era, como é que fica? Vou ou não vou, então, aqui receber uma indenização? O TST veio, sim, a autorizar a indenização. Vocês podem ver na tela que está no YouTube, ele fala o seguinte, né, que aqui a responsabilidade objetiva na classificação doutrinária dispensa a demonstração de culpa, porém, o nexo causal precisa ser devidamente estabelecido em relação ao exercício da atividade. Continua o TST. Não obstante, tá, um voto divergente aqui trouxe a reflexão ao relator desse caso, que fala o seguinte: o contexto pandêmico foi tão excepcional que não é possível ficar restritos aos limites conceituais e doutrinários da responsabilidade civil objetiva, a qual, de ordinário, atua no elemento de imputação e não de causalidade. Segue ele. A pandemia, caracterizada pelo contágio comunitário, faz com que a teoria do risco precise ser aplicada no âmbito do nexo de causalidade, na medida em que é virtualmente impossível comprovar a origem do contágio. E desse jeito ele fala, se há impossibilidade de comprovação, a probabilidade poderá ser utilizada para a conclusão jurídica, aplicando-se excepcionalmente a teoria do risco para presumir o nexo de causalidade, de modo que as atividades envolvidas em alguns casos, tais como hospitais e clínicas de saúde, ou que exigiram presença física em locais de grande circulação de pessoas durante o período crítico do contágio, poderá resultar no conhecimento do presumido nexo de causalidade, o presumido nexo causal. E então aqui o TST faz o quê? Ele muda a regra geral de que é necessário que o autor comprove o requisito do nexo de causalidade, inclusive na área ou no âmbito da responsabilidade civil objetiva. Isso é regra, continua sendo regra ainda, tá, senhores? O acordo lendo na íntegra, se você for ler na íntegra, vai ver que não mudou isso, mas ele só vai falar o seguinte: existem algumas situações tão peculiares que é de tão difícil a comprovação
o fato pela vítima, que eu vou ter que flexibilizar o nexo de causalidade e imputar, então, ou presumir que esse nexo está presente. E aqui, então, vejam só como é que no caso concreto isso funcionou. A empresa de ônibus teve que colocar seus ônibus para trabalhar. O funcionário reclamou que não poderia trabalhar porque havia alto índice de contágio. Ela falou: eu também tenho que colocar o ônibus na rua, eu não tenho o que fazer, então vocês têm que trabalhar. Colocou o funcionário para trabalhar e ele alegou que contraiu o Covid durante o exercício da sua atividade. A empresa, quando demandada depois da morte, os herdeiros entram com a reclamatória trabalhista, a empresa se defende e fala o seguinte: não tem como comprovar que ele adquiriu ou experimentou o contágio, né, adquiriu essa doença ou a Covid durante o exercício do trabalho, o exercício laboral, porque ele poderia ter ido para casa e no supermercado ter adquirido. Se ele tivesse em casa, um parente pode ter trazido. Se ele tivesse na rua pegando uma carta do carteiro, o carteiro poderia ter trazido. Então, vejam, eram múltiplas situações em que esse indivíduo poderia ter contraído a Covid, não só durante o exercício da sua atividade. Ela fala que durante 6 horas do dia ele trabalhava, durante as outras 18 ele estava em outros locais. É muito forte esse argumento. Aí vem o TST e fala o seguinte: há muita razão de ser, mas diante destas peculiaridades, diante do alto fluxo de pessoas com que ele tinha contato, o cobrador, também tendo em vista que a OMS declarou algumas atividades como sendo de alto risco, o governo brasileiro também reconheceu algumas atividades como sendo de alto risco, a atividade de cobrador e de motorista de ônibus é de alto risco também. Então, é mais fácil que ele tenha contraído durante o exercício da atividade do que, então, fora desse exercício da atividade, lá no âmbito da sua casa. Diante disso, eu vou presumir que há uma ligação de causalidade, um nexo de causalidade entre a atividade de trabalho dele e a doença que ele experimentou e que ocasionou a sua morte. Por isso, ela flexibiliza o nexo de causalidade. Ela deixa muito claro que é uma exceção, mas que aqui era preciso proteger a vítima, nesse caso o trabalhador, e presumindo o nexo de causalidade. Pois bem, eu não sei se você sabia que existia essa possibilidade de flexibilização do nexo de causalidade. Tenho outros exemplos, posso trazer para você em algum outro momento. Se você gostou, aí curta, compartilha. Me diz se você já viu, eventualmente, a aplicação da teoria do nexo de causalidade. Me dá um exemplo também, que daí às vezes eu agrego esse exemplo nas e diga se você concorda com essa decisão ou não, sim ou não, tinha que proteger o trabalhador ou não aqui, tem que ser rigoroso porque você pode até quebrar uma empresa se você começar a efetivamente presumir o nexo de causalidade. Mais uma pintadinha aqui. Me diga também se isso não deveria ser aplicado aos poderes públicos. Então, aqui, será que só o ente privado deve pagar? Será que o TST, se tivesse claro que não vai ter que julgar, mas será que um tribunal que fosse julgar a responsabilidade da administração por conta disso, de funcionários, enfermeiros, médicos, professores, enfim, quem teve que trabalhar ali naquele momento da pandemia, será que ele teria o mesmo resultado? O que você acha? Será que a condenação se daria do mesmo jeito? Sim ou não? Bota aí nos comentários, manda para mim a sua opinião, porque para mim é muito importante. Dito isso, é mais uma informação que eu gostaria de repassar para vocês. Fiquem sempre ligados em matérias de responsabilidade civil, tanto aqui no YouTube, tanto aqui também no Spotify, lá no Leonardo Agostini 76, que é no Instagram, mandando as suas dúvidas que você tiver. Um grande abraço e até a próxima.